Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gislaine, aqui do canal Mundinho das Phalaenopes. Hoje eu vou estar aqui fazendo um vídeo falando para vocês sobre o enraizamento das Phalaenopes. Vocês têm visto em alguns vídeos que eu tenho feito o enraizamento delas e tem muitos pedidos, muitas perguntas sobre esse tema. Como foi que eu consegui ter muito enraizamento aqui? Como que faz? Porque tem gente que não consegue ter enraizamento, ter desenvolvimento. E eu vou estar aqui hoje para falar para vocês, com vocês, sobre esse assunto. Mas antes, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, porque vocês vão ficar por dentro de tudo que eu postar aqui sobre dicas de como cultivar Phalaenopes, as minhas experiências aqui com essas princesas, vocês vão ficar por dentro de tudo. Então ative o sininho das notificações, deixe seu like e vamos pro vídeo! Gente, então vamos lá. Vocês têm visto aqui no orquidário quanto enraizamento eu tenho aqui dessas princesas. Eu tenho muito enraizamento, não só dessas meninas, de todo tipo de cultivo que eu tenho aqui, não só dessas meninas aqui que estão na semidroponia, que é o caso dessa princesa aqui, ó. Ela está em semidroponia, olha a quantidade de raízes, parece uma Wanda, né, gente? Muitas raízes, muitas ponteiras, olha só para vocês verem. Como que você consegue, Gislaine, ter esse enraizamento? Como que você consegue manter esse enraizamento super hidratado? As minhas orquídeas, as pontas ficam secas. Gente, às vezes a gente pensa que é só o excesso de adubação, porque o excesso de adubação realmente, às vezes, pode vir queimar as raízes. Mas também, dependendo do clima, pode vir queimar, sim. Então, assim, não é só... As pessoas têm me perguntado, sim, Gislaine, por que as minhas raízes, algumas estão secando? Será que eu estou fazendo muita adubação e elas estão queimando por conta disso? Gente, não é só a adubação que faz com que as nossas raízes queimem, não. Pode ser também o clima. Se esfriar muito, a raiz queima também. Então, não é só a adubação, não. É claro que se você adubar em excesso, não só prejudica as raízes, como também o vegetal. Então, eu queria falar para vocês sobre isso hoje. Vamos estar explicando para vocês como que eu consegui, aqui, ó, para vocês verem. Essa daqui está na semi-hidroponia. Tá vendo que algumas raízes aqui, ó, tá vendo? Algumas delas secam, algumas queimam. Isso também acontece aqui, gente, no meu orquidário. Mas aqui é o clima que queimou essas meninas, porque faz muito tempo que eu não estava adubando elas. Por conta que estava muito florido aqui o orquidário. Então, geralmente, quando está com muita floração, eu não gosto de estar colocando adubos químicos. Porque, assim... Com as experiências que eu tenho aqui no meu orquidário, eu perdi as florações acabaram mais rápido. Não sei se é impressão minha, mas eu tive esse problema aqui. Eu fiz a experiência numa planta e realmente quando eu adubei apenas elas. Eu separei ela e fiquei adubando ela e não adubando as outras com adubo químico. E a floração da que eu estava adubando acabou mais rápido do que as que não estavam sendo adubadas. Então, por esse motivo, que quando as minhas orquídeas estão em floração, eu não faço a adubação química, que quais são os adubos? Que eu sei que vocês vão perguntar, adubo de floração, da Forte Coat e a da manutenção, ok? Então, quando está com florações, essas meninas não são adubadas. Então, esse motivo aqui que vocês estão vendo que tem raízes que estão queimadas é por conta do clima, gente. Esfriou de vez e fez isso aí nelas, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu consegui ter esse enraizamento que vocês estão vendo aqui, ó? É muitas raízes, olha aqui para vocês verem que tem muito enraizamento. Por quê, Gislaine? Como que você conseguiu? Gente, eu consegui... Com as experiências que eu tenho aqui, é o ambiente, que é bastante úmido aqui. Apesar de ser quente, como eu sempre falo para vocês, o ambiente aqui, a região que eu moro, o ambiente aqui é muito quente. O clima, quer dizer, o clima aqui é muito quente.
Mas mesmo assim, eu procuro dar para as minhas meninas um ambiente extremamente úmido. Como que você coloca esse ambiente úmido? Eu coloco plantas no chão, como vocês estão vendo que tem bastante samambaias, tem plantas aqui no chão. O chão eu deixo sempre molhado. Olha, o chão do meu orquidário, gente, é um chão de cimento, tá vendo? Ele fica molhado sempre. Viu que criou esse lodo aí no chão? É porque eu sempre molho. Dependendo do dia, se estiver muito calor, muito quente, eu estou molhando ele 2 vezes por dia. Eu molho pela manhã e molho pela tarde, lá para 6 horas. É o horário em que eu estou fazendo as regas, então ele já molha e fica molhado. O dia que eu não faço regas, porque eu não rego as minhas plantas todos os dias. Então, o dia que eu não faço rega, eu molho o chão para manter esse ambiente úmido para elas. Então, assim, quando eu falo para vocês sobre ambiente úmido, não é umidade no substrato, gente. Não. É umidade ambiente, que é a diferença. Se você ficar molhando a planta demais, eu vou molhar muito a minha planta para mim poder ter um enraizamento bom, gente, vai apodrecer as raízes que estão por dentro do vaso. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, tá tudo pro lado de fora. Outra perguntinha que me fizeram, Gislaine, por que elas saem para fora? Porque elas gostam, gente. As nossas plantas, elas fazem fotossíntese. Então, elas gostam de estar saindo essas raizinhas para fora, para elas estarem respirando. Todas as nossas orquídeas que são epífitas, elas gostam de sair essas raizinhas aqui para fora do vaso. Isso é muito normal, tá? Você que não sabe disso, eu já estou explicando para você. Porque eu tenho perguntas sobre isso. Por que elas não ficam dentro do vaso? Por que elas não crescem para dentro do vaso? Porque elas querem ir para fora, gente. Orquídeas, plantas epífitas, como as orquídeas, elas gostam sim de estar saindo para fora e ficar dessa forma aqui, tá bom? Olha, elas amam isso aqui. Elas respiram bem, elas estão super bem dessa forma aqui. Então, não pode ter umidade excessiva aqui dentro desse vaso, para que as que estão dentro do vaso não apodreçam. O que eu faço? Quando está muito quente, que eu percebo que aqui dentro está úmido, que não é para fazer regas, eu venho com a mangueira e jogo só nessas aqui, ó, por fora, tá bom? Essas que estão por fora para manter elas hidratadas, tá bom? Eu venho com a água na mangueira e jogo nelas, porque eu rego as minhas... você que ainda não viu os meus vídeos de fazer regas, eu rego com a mangueira, viu, gente? Então, eu venho e essas raízes que estão pro lado de fora, eu jogo água. Então, a umidade que eu falo é umidade ambiente para as nossas plantas. Então, tá aqui, ó, essa princesa na semi-hidroponia, aqui dentro do vaso, olha para vocês verem, como aqui está chuvoso, um tempo bem chuvoso na minha região, eu não vou fazer regas, elas ficam uns 2, 3 dias sem regar, por conta de que o substrato demora mais a secar. Então, esse é um dos motivos que a gente consegue o enraizamento, o ambiente das nossas plantas. Se você também deixar a planta muito tempo sem fazer a rega, vai ser mais difícil de ter enraizamento. Gislaine, então me explica. Você está falando que que não pode regar muito, mas você está falando que também não pode deixar muito tempo sem regar. Sim, gente. Se você regar a sua planta demais, todos os dias, se você for lá e não observar, como eu sempre falo, pôr o dedinho aqui no canto e perceber que a planta está super seca, aí você vem e agoa, tá bom? Faz a sua rega. Você perceber que tirou o dedinho e tá seco, pode fazer a rega. Mas se você colocar o dedinho e perceber que está úmido, não molhe essa planta. Tá com as raízes assim, penduradas como essa, pega só a mangueira e joga só por fora, só em cima dessas raizinhas, se você tá achando que tá muito quente, mas nunca dentro do vaso. Em respeito de deixar muito tempo sem molhar, que eu falo, gente, é porque tem pessoas que elas demoram demais para fazer regas, deixa a planta uma semana, né, sem regar. Isso não pode, gente, porque elas precisam de água. Então, você sempre esteja observando a sua planta, tanto para fazer regas, tanto para não fazer regas. Hoje eu vou olhar minha planta, tá precisando de ser regada? Vou regar.
Coloquei o dedinho no canto do vaso. A planta, o meu dedinho saiu seco, a planta precisando de água. Coloquei o dedinho, saiu úmido, não precisa fazer rega. Então é assim que você vai ter o controle de fazer as suas regas aí para não prejudicar as suas raízes. Então, gente, esse é um dos motivos que a gente tem. Outra coisa é sempre que você plantar uma planta em vaso assim, vaso de cerâmica, vaso de plástico, sempre você pegar e prender bem a planta no vaso. Sempre fixar bem a planta no vaso, porque ela gosta de se desenvolver dessa forma, firme, ela se sente firme. E ela vem se sentir firme e sair esse enraizamento que vocês estão vendo aqui. Olha aqui para vocês verem que coisa mais linda. Essa aqui, ó, gente, é um cakezinho que tem aqui do lado. Você que ainda não viu, eu mostro muito essa planta aqui para vocês, mas eu vou mostrar para quem não viu. Olha para vocês verem o enraizamento dessa planta. Tá com duas plantas aqui. Então, essa época de chuva é uma época que elas gostam muito de emitir raízes. Então, estou aqui mostrando para vocês. Olha para vocês, olha isso aqui, gente. Olha isso. É uma planta que está bem fixa no vaso, está na semi-hidroponia, está no ambiente em que elas estão com bastante umidade ambiente, não é dentro do vaso, é ambiente. Olha essa daqui, gente. Eu fiz o replante junto com vocês, essa princesa aqui que estava, ó, que eu comprei ela de promoção, porque estava sem floração. Olha o enraizamento dessa planta, gente. Ela está plantada aqui, ó, com argila expandida, com carvão e isopor. Olha para vocês verem isso. Vocês que viram eu fazer o replante dessa planta aqui, tem um mês que eu fiz o replante dela. Olha para vocês verem o enraizamento dela. E ela estava com poucas raízes. Olha, você que me perguntou, me perdoe que eu esqueci, não guardei o nome, mas tem perguntas aí, Gislaine, tem planta minha que não tem raiz nenhuma, o que eu faço? Olha aqui para vocês verem. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, planta a planta sempre por cima do substrato. Não fique entupindo a planta de substrato, porque a planta não gosta. Quanto menos ela sentir o substrato, mais ela se enraiza. Olha para vocês verem, elas amam estar livre, elas amam se sentir livre. Eu sempre planto, gente, eu tô devendo replante aqui para vocês, devendo também para algumas pessoas que me pediram para estar fazendo o replante da planta, das orquídeas nesse tipo de cultivo aqui, ó, no galãozinho de água de 5 litros. Eu prometi pra vocês, gente, eu vou fazer. Eu tô só esperando as minhas plantas chegarem, tá? Assim que chegar, eu vou estar fazendo replante pra vocês. Estou devendo replante pra vocês e vou estar fazendo, tá bom? Então, essa plantinha aqui eu queria mostrar pra vocês, porque ela estava com pouquíssimas raízes. Você que viu eu fazer esse replante, ela estava com pouquíssimas raízes. E olha para vocês verem, dentro de um mês, olha a quantidade de raízes que essa princesa emitiu aqui. Então é isso, gente. É isso que eu queria estar falando para vocês sobre como conseguir ter sucesso de enraizamento aqui no meu cultivo. E foi assim que eu consegui ter esse enraizamento que vocês veem nessas meninas aqui. E vocês me perguntam muito como eu consegui. Gente, não tem segredo, tá? O segredo é simplesmente isso. Manter um ambiente úmido, olha, você vê a quantidade de plantas que eu tenho aqui no chão. As plantas gostam desse ambiente e elas emitem muitas raízes. E também a claridade, olha para vocês verem a claridade que tem aqui com essas telhas. Já mostrei para vocês, meu ambiente aqui é com um telhado transparente, ó. E com o sombrite aqui no meio para elas não pegarem sol. Aquela parte ali não pega sol, gente, é só claridade mesmo. Essa parte, como pega sol, eu coloquei um sombrite. Então, a claridade também é muito importante para o seu cultivo, para o seu enraizamento ter sucesso. Gente, esse era o vídeo de hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pela presença de vocês, por todo o carinho de vocês. Precisou de vídeo? Faço para vocês, só deixar aqui nos comentários. Vocês querem saber de alguma coisa aqui sobre o meu cultivo? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima!